o que é muito mais mortal do que as pessoas imaginam. Sou um caminhoneiro, e já tive 2 coágulos de sangue nas pernas por dirigir longas distâncias e ter minha perna pressionada contra o canto do assento por muitas horas. Um desses quase me matou. Aparentemente é muito comum com caminhoneiros. Você deve parar e caminhar a cada hora e meia para manter as coisas circulando, o que quase ninguém faz devido a restrições de tempo. Aparentemente, a mesma coisa acontece nas cadeiras gamers, já que as pessoas se esquecem de mover as pernas porque estão muito focadas no jogo. Você não precisa se preocupar tanto se for mais jovem, mas se for um jogador um pouco mais velho, fique atento. Sim, a trombose venosa profunda é um efeito bem documentado de voos de longa duração. É por isso que os pilotos que voam de longa e ultra-longa distância, voos com duração superior a 10 horas, usam meias de pressão. Os passageiros são aconselhados a caminhar pela cabine uma vez a cada poucas horas. Com voos de até 18 horas, isso é uma necessidade. Faça o sangue circular. Se algum desses coágulos de alguma forma se desalojar e atingir seu coração, já era. Parar de beber. Sou paramédico há algum tempo e trabalho com muitos moradores de rua. Sempre recebo telefonemas de pessoas que decidiram que hoje é o dia de finalmente parar de beber e param de uma vez. Assim, na manhã seguinte, as pessoas podem apresentar abstinências severas que podem induzir convulsões e também levar à morte. Muitas dessas pessoas vão pensar que, porque largaram drogas pesadas como heroína ou metanfetamina, parar com álcool seria igual, sem saber os principais efeitos que isso pode ter em sua saúde. Só preciso esclarecer que estou falando de pessoas com dependência alcoólica, e não quem bebe bastante casualmente. Sim, a abstinência de álcool e aqueles remédios tipo Frontal e Xanax é possivelmente fatal. A abstinência de heroína ou metanfetamina é terrível, mas não chega a ser fatal. Torção testicular, não tenha vergonha de pedir ajuda. Com toda a honestidade, o constrangimento é apenas na sua cabeça. Médicos e enfermeiras realmente não ligam, eles realmente não se importam e não estão julgando você nem um pouco. Eles já viram de tudo, e mais um pouco. Mas eles vão julgá-lo se você tomar a decisão tola de não procurar ajuda por causa de um constrangimento inventado e suas bolas pararem de funcionar por conta disso. A dor pode não ser forte, mas você tem algumas horas no máximo antes que suas bolas morram. Fiz uma cirurgia de emergência para corrigir a torção testicular. Fui ao pronto-socorro porque minha bola direita estava muito sensível e dolorida ao toque e eles pediram um ultrassom para confirmar que estava torcido. Quando o médico voltou, ele disse que eu estava marcado para a cirurgia naquele mesmo dia. Caso contrário, eu iria ter dano permanente. Entrei às 10 horas e saí às 18 horas com um saco costurado. Não foi muito divertido. Dirigir cansada. O momento mais perigoso de todos é aquela parte mais lenta, ou aquela parte que o trânsito acalma um pouco e de repente, qualquer piscada pode virar uma soneca e então já era. Eu costumava entregar jornais em uma área rural há cerca de 11 anos. Passei da meia-noite ao meio-dia em alguns dias dirigindo por esses locais arborizados com apenas os animais e o rádio do carro para fazer companhia. Há alguns espaços em branco na minha memória em que cochilei enquanto dirigia na rota e acordei com o carro enfiado em uma vala rasa. Mas ainda assim, me assustou muito. Mas o que gerou esse comentário foi que recentemente eu estava dirigindo para casa e apaguei, por um tempo. Com isso, quero dizer que pisquei e depois acordei de novo uma quantidade assustadora de tempo depois. Cheguei em casa são e salvo, e ninguém se machucou. Mas mesmo assim é aterrorizante e perigoso. Barragem de açudes. É incrível quantas pessoas brincam ao redor deles ou nadam rio acima. Quase ninguém sabe que o fundo deles é uma armadilha mortal de subcorrente rotativa e quase ninguém sabe como escapar de uma se você ficar preso nela. Mesmo se você souber como sair, vai dar muito trabalho. Se uma criança ficar presa em uma, ela estará morta, assim como qualquer um que entrar para salvá-la. Poucos desses realmente têm avisos ao seu redor. Se você, por azar, ficar preso em um deles, tente nadar até o fundo e nadar, agarrar seu caminho rio abaixo ao longo do fundo e depois nadar até a superfície. Eles são chamados de barragens de baixa cabeça ou barragens de rio em algumas partes do mundo. Às vezes, os sinais de alerta para eles dizem apenas represa. Lembre-se de que esse perigo está presente sempre que a água estiver fluindo de forma rasa e rápida por cima de algo, caindo em águas mais profundas com algum ângulo. Até mesmo uma grande rocha ou árvore caída que tenha água correndo sobre ela pode criar a mesma armadilha subaquática. Fui pego em um desses quando era pré-adolescente. Eu estava no local onde a água tinha apenas cerca de 1 metro de profundidade e decidi caminhar até ela e escalá-la.
Assim que me aproximei, meu pé simplesmente caiu debaixo de mim, porque aquele lugar havia erodido para ter cerca de 2,5 metros de profundidade. Então caí debaixo d'água até que consegui chutar o fundo da maldita coisa longe o suficiente para onde a água iria empurrar-me rio abaixo em vez de me sugar de volta. Lembro-me de tossir muita água quando cheguei ao raso novamente e estava exausto para me arrastar até a costa. Ainda não consigo acreditar que eles não colocam mais avisos ou cercas em volta dessas armadilhas mortais. Se fosse um pouco mais profundo ou maior, eu definitivamente teria morrido. Canoagem. As pessoas julgam mal as correntes marítimas o tempo todo. Uma menina de 12 anos morreu aqui onde eu moro no fim de semana passado. Não brinque com as correntes. Eu fui praticar canoagem uma vez quando tinha 12 anos durante uma maré alta, e tive sorte que alguém me viu flutuando a 1,5 quilômetros da costa. Ele entrou em um jet ski e me trouxeram de volta para a praia, mas eu estaria ferrado se ele não tivesse me visto. Segurar a respiração durante o mergulho. Para a maioria das pessoas que não mergulham, pode parecer inofensivo, mas se você prender a respiração e subir um pouco mais de 1 metro, poderá sofrer danos graves nos pulmões como resultado da expansão do gás em seus pulmões devido à diminuição da pressão. Quando eu estava treinando para mergulhar, meu instrutor levou um galão de leite conosco e o encheu até a metade com ar e o trouxe para cima, explicando o que faria antes de descermos. Não demorou muito para que o galão se enchesse completamente de ar e estourasse a tampa enquanto subíamos. Quando chegamos à superfície, ele disse: "Imagine que esse galão era seus pulmões." Ficar encostando nas coisas dentro de um amplificador de guitarra pode te ferrar muito. O amplificador segura uma carga, e sai tudo de uma vez se você tocar no lugar errado. Especialmente se for um daqueles amplificadores valvulados. As válvulas precisam de muita energia. Na verdade, qualquer coisa com grandes capacitores segue esta regra. Isso inclui qualquer coisa com uma fonte de alimentação de corrente alternada. Fazer corridas nas estradas à noite sem usar luzes ou roupas com refletores. Muitas vezes as pessoas até usam preto. Eles pensam que só porque podem ver o carro pode vê-los. Basta um acidente para mudar completamente a vida de alguém. Como eu sou um corredor ávido, concordo com isso e preciso adicionar: não corra seguindo o fluxo do tráfego. Eu vejo pessoas fazendo isso o tempo todo e isso me deixa louco. Torne-se o mais visível possível e torne todo o resto o mais visível possível para você. Fique sempre olhando o trânsito ao invés de ficar de costas para ele. Fumaça. Não é apenas o fogo que pode matá-lo, e há uma boa razão para você ser ensinado a ficar abaixado para escapar de um incêndio. A fumaça é uma camada de gás quente que pode derreter seu rosto. Um alarme de fumaça em funcionamento é a ferramenta de segurança contra incêndio mais eficaz que você pode ter, salvará sua vida. A maioria dos incêndios fatais acontece no meio da noite, quando as famílias estão dormindo. A diferença entre a vida e a morte é de apenas alguns minutos. Se você tiver alarmes de fumaça em sua casa, verifique se eles estão em todos os níveis e teste-os regularmente. Se você não testa já há algum tempo, teste agora. Se você não tiver alarmes de fumaça em todos os andares da sua casa, saia e compre-os. Sua vida vale mais do que o dinheiro gasto nisso. Verdade, isso sem nem mencionar o dano aos seus pulmões. Sobrevivi a um incêndio em casa quando tinha 12 anos. 25 anos depois, ainda tenho que explicar as cicatrizes em meus pulmões quando faço uma radiografia de tórax. Também desenvolvi uma doença respiratória de longa duração. Eu realmente não reclamo disso, pois se meu pai tivesse acordado 5 minutos depois, todos nós teríamos morrido.